Mas para mim, a economia solidária, o papel que ela poderia ter era como parte de um processo sociopolítico de transformação da sociedade, de transformação evolucionária da sociedade. Gostaria de saber como é que foi o primeiro contato. Sim. Assim, você lembra a primeira vez que encontrou com Paul Singer? Em que contexto foi? Sim. Então, começou, não é, com um conselho que me deu meu irmão, Peter Löwy, que era militante do DROR. Né? E ele conheceu o Paulo no DROR e teve uma impressão muito boa do Paulo. Né? E quando, discutindo com meu irmão, que estava no movimento sionista, eu disse para ele, olha, eu não vou para Israel como você, para o kibbutz, eu prefiro ficar no Brasil para lutar pelo socialismo aqui no Brasil. Né? Então meu irmão disse, bom, eu respeito a tua escolha, se você quer lutar pelo socialismo no Brasil, então eu te recomendo de ver um fulano que chama Paulo Singer, assim que a gente chamava, Paulo Singer. Você vai ver ele, da minha parte, e eu acho que ele vai te ajudar, né? Então foi isso que eu fiz, né? Tomei contato com o Paulo, me referindo ao meu irmão, e marcamos um encontro, né? Onde foi o encontro? Isso eu não lembro, francamente. Quando foi? Nos anos 50? 1954. 54. 1954. Bom, aí conversamos, o Paulo estava no Partido Socialista. E eu também resolvi, então, aderir ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. E começamos a conversar, e aí ele já me falou de Rosa Luxemburgo. Né? Que eu tinha uma ideia muito vaga, né? Porque minha mãe tinha trazido da Europa uma coletânea de cartas da prisão da Rosa Luxemburgo. Então eu tinha uma ideia, mas não muito precisa. Então, ele começou a me recomendar leituras de Rosa Luxemburgo, algumas de livros que existiam no Brasil, Reforma e Revolução e tal, e outras que eu comecei a buscar aqui e acolá, e acabei, quando eu fui para a França, pela primeira vez em 56, eu já comprei outras obras, enfim. Mas ele me colocou na pista, né? E ele também me aconselhou de entrar em contato com um pessoal nos Estados Unidos que tinha um partido que chamava Liga Socialista Independente, Independent Socialist League, né? Que era dirigido por dois ex-trotskistas, ou trotskistas dissidentes, Max Shachtman e Hall Draper. E eles tinham um jornalzinho que chamava Labor Action, que o Paulo era assinante, eu assinei também, né? E também isso teve uma influência grande para mim, né? Bom, então a partir daí começamos a nos frequentar, né? Na época a namorada dele, que era Eveline Pape, também frequentávamos. E, bom, dentro do Partido Socialista Brasileiro, ele me introduziu a quadros do Partido Socialista, sobretudo o pessoal mais da velha guarda, o Febres de Kovács, Aristides Lobo, etc. Ele disse que foi o grande professor, o grande mestre de marxismo, de formação política dele, foi o Febres de Kovács. Então, é possível. O Paulo Singer praticamente me fez a cabeça, como se diz, né? Ele realmente era o meu mentor, né? O que ele dizia era a palavra de Marx, né? E pronto, né? Não tinha outra, né? Bom, então isso... Aí vocês fundam a Liga... Não, espera aí ainda estávamos no Partido Socialista, em 1954. Por volta de 1955, o Partido Socialista, a direção dele em São Paulo, resolveu aderir ao janismo. Não me lembro se já era o governo do Estado, se não me engano já era o governo do Estado. Sim. Inclusive participando do governo e tal. E o Paulo achava que isso era uma capitulação reformista, participar de um governo burguês, enfim, ele estava em desacordo. Desconfiava também de vários quadros do Partido Socialista, uns porque eram muito reformistas de direita, outros porque eram stalinoides, era o termo que ele usa, stalinoides, quer dizer, era meio, enfim, o campo socialista, aquelas coisas. Bom, enfim, por essas e outras ele chega ao Partido Socialista e aí ele encontra, não sei em que circunstâncias, com o Hermínio Saqueta, que estava lançando a ideia de criar uma organização nova
ele tinha rompido com o trotskismo quando houve a crise lá em 1953, 54, e estava buscando um novo caminho. E a estrela para esse novo caminho era Rosa Luxemburgo, né? Então, os dois se encontram nessa base, Rosa Luxemburgo, e decidem criar uma nova organização política. Que eles, acho que o Paulo propôs o nome Liga Socialista Independente, que era o nome da organização nos Estados Unidos, né? Do Hall Draper. E pronto, então se puseram de acordo e começaram a convidar outras pessoas, Maurício Trachtenberg, o Muniz Bandeira, os irmãos Sader. Não, isso foi um pouco mais tarde, né? Um pouco mais tarde. No começo era esse, e tinha o Júlio Goldfarb, Julinho, tinha o Maurício Taccolini, tinha Luiz Alberto da Costa Pinto, se não me engano, Renato Pompeu, Renato Caldas, enfim, um grupo de jovens, a maioria são jovens, né? O mais velho mesmo era o Saqueta, e o Paulo não era velho, ele tinha 27, 23 anos, 24 anos, menos velho. 55, sim. Então, isso em 1955. Aí eu nunca vou esquecer a discussão para redigir o manifesto da Liga Socialista Independente. Um belo documento, umas 40 páginas mesmo. Aí apareceu um desacordo entre o Paulo e o Saqueta, né? Porque era sobre a natureza da União Soviética. Vocês não imaginam quanto era importante essa questão nessa época, dos anos 50. Hoje em dia, quem se interessa em saber qual era a natureza da União Soviética. Mas lá era uma questão de vida ou morte, né? Quer dizer, os stalinistas diziam que era o socialismo realizado, ou mesmo o comunismo, né? Os trotskistas diziam que não havia socialismo, mas era um Estado operário burocraticamente degenerado. E o Saqueta e o Paulo estavam de acordo que não era operário de jeito nenhum, que os operários estavam só trabalhando ou no gulag, né? Bom, então não estava no poder, então não era Estado operário, isso havia acordo. Mas qual era a natureza? Então, o Saqueta defendia que era capitalismo de Estado, que era a teoria desenvolvida por um trotskista dissidente também, chamado Tony Cliff, na Inglaterra, né? Tinha um grupo na Inglaterra. E que, aliás, se reclamava de Rosa Luxemburgo. Exato, tem uma biografia curta tem dela, um livrinho sobre Rosa Luxemburgo muito bom, que era outra bíblia minha, era o livro do Tony Cliff sobre Rosa Luxemburgo. Bom, então essa era a tese do Saqueta. O Paulo, seguindo a posição da Independent Socialist League americana, do Shartman e do Hall Draper, achava que era coletivismo burocrático. Não era capitalismo, era uma forma não capitalista, mas tão pouco socialista, que ele chamava coletivismo burocrático, no qual a burocracia era uma nova classe dominante, né? Coisa que o Trotsky não aceitou. Aí houve uma polêmica nos anos 40, no começo dos anos 40, entre Shartman e Trotsky. Bom, então começou a discussão entre os dois. Eu nunca vou esquecer a cena, né? Depois de várias semanas ou até meses de discussão, não chegava a um acordo. Aí eu, que tinha, 17 anos na época, levantei o dedo timidamente e disse: companheiros, camaradas, me lembro o termo na época, estamos de acordo que a União Soviética não é nem socialismo, nem comunismo, nem operária, né? É um Estado burocrático. O resto, colocamos isso no manifesto, porque o proletariado brasileiro está esperando o nosso manifesto, né? Para a gente publicar o manifesto, logo colocamos que não é socialista, não é operário, é burocrático, né? E o resto a gente deixa para discutir mais tarde. Bom, foi a minha proposta. 1 minuto de silêncio, aí o Saqueta se dirige para mim com um jeito assim um pouco paternalista: seu oportunistazinho. Seu oportunista. Bom, continuaram discutindo, não chegaram a acordo. Aí houve um voto e o Saqueta ganhou. Então ficou sendo capitalismo de Estado.
O Paulo não gostou, né? Isso é interessante porque esses documentos, há vários documentos, cartas, Sim. Manuscritos, rascunhos desses documentos. Então a gente está tentando organizar o acervo do Pulsinger justamente para disponibilizar. Sim. Então é interessante saber que tem um documento de 40 páginas que vamos atrás dele. Se nós encontrarmos, se não encontrar, enviar. eu tenho. Ah, eu tenho, em algum lugar, preciso procurar na minha biblioteca, mas eu tenho esse famoso programa da Liga Socialista Independente, claro. Podemos depois, quando a gente terminar, eu vou ver se eu acho. Tá. Bom, aí o Paulo não gostou. Não sei se ele saiu logo depois ou alguns meses depois, eu não sei, mas ele acabou saindo da Liga Socialista Independente. E, se não me engano, ele voltou para o Partido Socialista. Se não me engano, ele voltou para o Partido Socialista. Mas eu acabei ficando. A essa altura eu já tinha me integrado na atividade e tal. E ele sai logo então em 55, 56? Acho que foi 56, não me lembro exatamente, isso não me lembro exatamente, mas ele acabou saindo, acho que foi em 56. E eu fiquei. Então nossos caminhos se separaram um pouco, mas a gente continuava a se ver, a discutir, continuava a ter muito acordo, Rosa Luxemburgo, né? Muito acordo. E, bom, então esse foi o primeiro passo político assim, que fizemos juntos, e depois um certo desacordo, mas, como eu dizia, fundamentalmente a gente continuava a estar de acordo, né? E, bem, então, nesses anos continuamos a conversar, continuou me a ajudar a estudar Rosa Luxemburgo, né? E, bom, chegamos a 1959 ou 60, não lembro bem. Nessa época vocês dois estão se formando já, né? Quer dizer, Em 59 ele se forma na FE, né? Sim. Pois é, ele foi estudar economia e eu fui estudar ciências sociais, né? Ciências sociais na USP. Estudei com Florestan, Fernando Henrique, Ottaviani, enfim, essa turma, né? Ele foi estudar economia. Paulo me orientou a trabalhar com sindicatos, os sindicatos metalúrgicos. Ele era operário também? Ele era operário, foi dirigente sindical, participou da greve de 53. Bom, nessa época a gente não se conhecia ainda, né? Bom, ele me orientou para relacionar com o movimento sindical, e eu comecei a participar, a partir de 56, no Pacto de Unidade Intersindical, que era sobretudo orientado pelo pessoal dos sindicatos metalúrgicos, com a hegemonia do PC, mas não era só, mas era a hegemonia do PC. E eu estava lá a título da União Estadual dos Estudantes. E eu tinha promovido essa ideia da Aliança Operária Estudantil, que o pessoal da União aceitou, o pessoal sindicalista também. Então, orientado pelo Paulo, eu comecei a fazer esse trabalho junto aos sindicatos, enquanto delegado do movimento estudantil. Me lembro de ter participado de comícios sindicais, onde eu vinha trazer a solidariedade dos estudantes. Me lembro de ter assinado, agora não lembro o ano, acho que foi 58, um texto do Pacto de Unidade Intersindical chamando a greve contra a carestia. E aí houve um pequeno incidente, porque na fábrica onde trabalhava meu pai como engenheiro químico, apareceu esse panfleto assinado por mim, Michael Júlio, e aí a direção da fábrica veio cobrar do meu pai. Que história é essa? Bom, mas enfim. Então, esse meu relacionamento com o movimento sindical foi o Paulo Singer também que me levou a... Agora, uma coisa que a gente percebe ali, olhando, ainda estamos começando a ver os arquivos, é que ele era não só um intelectual, mas também um militante muito ativo que participava de todas as entidades, inclusive elaborando programas como diretor. No caso dos sindicatos metalúrgicos, ele era diretor do sindicato, organizou a greve. Sim. Depois o programa da Liga Socialista Independente. Sim. O PSB, acho que ele volta em 59, 60, sempre com uma participação de direção, ou seja, tentando interferir na linha política. É isso, ele era um organizador, né? Era um militante. E um militante sindical também, muito
muito importante para ele. E eu me lembro que nessa época, não sei se era 56, houve uma tentativa de formar uma corrente sindical independente dentro dos sindicatos metalúrgicos, dos outros sindicatos, digamos, com certa distância em relação à turma do Partido Comunista, né, que era hegemônica, né? Então, essa é a ideia de uma corrente de autonomia sindical, do sindicalismo independente, não mais sob a direção do partido, do PC. Houve essa tentativa. Me lembro até de uma conversa que o Paulo me levou a encontrar o João da Costa Pimenta, tinha sido o fundador do Partido Comunista Brasileiro nos anos 22, mas depois se afastou, e que já era bem velhinho, mas que topou essa ideia de criar uma corrente sindical independente. Deve ter documentos disso também no acervo, né? Não me lembro bem o nome que tinha isso, mas ele passou, ele teve, foi uma das iniciativas dele, né? Não sei a que ponto chegou a se constituir essa corrente, né? É isso. Uma pergunta, vou dar um passo atrás. Sim. Um vínculo cultural que parece ligar não só você, mas também Paulo Singer e outras pessoas, como Robert Schwartz, é o aspecto de serem judeus oriundos de filhos migrantes. Sim. Como que era o aspecto político da organização da comunidade judaica nessa época? Que tinha o Dror, mas como que se juntou o Dror, como que ele se tornou um movimento, e existiam outros movimentos judeus que não sionistas? Tinha. Veja, tinha uma coisa que se chamava Casa do Povo, no Bom Retiro. Bom Retiro é onde moravam os judeus na época, né? Tinha a Casa do Povo, que, se não me engano, era a turma do Partido Comunista. Mas outros vinham também, mas eles tinham a hegemonia, né? Então, esse era uma parte importante, digamos, não sei até que ponto era importante, mas era significativo. Fora isso, tinha os movimentos sionistas. O Bund, eu não me lembro se eles participavam da Casa do Povo, não sei se o Bund tinha alguma coisa. E depois os sionistas, os movimentos sionistas. Tinha o Dror, que era, digamos, social-democrata de esquerda, eu diria. O pessoal do Kibbutz HaMeochad, que era também social-democrata, mas mais à esquerda, e tinha o Hashomer Hatzair, que era simpatizante comunista, mas não era comunista, mas era simpatizante do movimento comunista. Então, esses eram os movimentos sionistas que tinham suas organizações de juventude, que era uma minoria, claro, da comunidade, mas eram bastante ativos, né? Então, o Dror fazia parte disso e o Paulo participou do Dror nos primeiros anos. Bom, mas o Dror era inteiramente orientado para aliar, isto é, para emigrar para Israel e para ir para o kibbutz. Inclusive, havia uma diretiva de não entrar nos estudos universitários, porque a ideia era, o kibbutz não precisa de universitário, precisa de agricultores, né? Então, isso foi um tema assim, muito conflitivo no movimento. Bom, então acho que isso foi importante para a formação política do Paulo, e a minha também, porque através do meu irmão eu cheguei a participar um pouco, né? E o Dror dava uma certa educação socialista para os seus membros. O socialismo era importante, junto do sionismo, mas era importante. Bom, mas a partir de um certo momento o Paulo se afasta, e eu também, né? Então, para nós, deixamos o sionismo de fora e passamos a nos, digamos, ter uma militância socialista, né? Bom, então, o fator judaico está um pouco é um pano de fundo, né, para nós, né? O fato de a gente escolher Rosa Luxemburgo, que era internacionalista, né, também provavelmente tem a ver. Para ser internacionalista do Brasil nos anos 50, sem ser o internacionalista do Partidão, que apoia a União Soviética, era estranho, né? Então, salvo para quem vinha de uma formação trotskista como Saqueta, era um pouco uma avis rara, né? Então, eu acho que essa origem judaica pode ter jogado um certo papel, mas para nós não era fundamental, quer dizer, nem para mim nem para ele. No momento que a gente entrou na Liga Socialista Independente e tal, quer dizer, não tínhamos uma relação assim muito fundamental com o judaísmo, nem com Israel.
quer dizer, bastante críticos de Israel. Me lembro de conversas com ele, com a Eveline também, nos anos 56, 55. A gente era bem crítico da política de Israel. Houve a Guerra de 56, então a gente criticou aquilo. A Liga publicou como é que diz? Panfleto, exato. E como foi essa experiência do Seminário do Capital, que é muito analisado, mas em particular a sua relação com o Paulo Singer? Como que você ouvia? Quais eram as leituras que ele tinha, os comentários que ele fazia? Bem, então havia uma diferença entre eu e o Paulo Singer. Desde o começo, ele era economista. E eu era tudo salvo economista. Era um pouco sociólogo, um pouco filósofo, um pouco historiador, um pouco ativista, qualquer coisa, menos economista. Economia, eu tinha dificuldade para entender. Inclusive a Rosa Luxemburgo, ele passou horas me explicando a teoria do imperialismo da Rosa Luxemburgo. Eu dizia, sim, é isso mesmo. Não, sem dúvida. Bom, mas, coitado, é tempo perdido, né? Bom, e a acumulação de capital, até agora eu não entendi. Até agora eu não entendi. Então, bom, mas... Então... E as reuniões do Grupo do Capital, uma curiosidade que eu sempre tive, porque eu vejo a biblioteca lá do Paul Singer, que a gente já está organizado, estamos cadastrando no sistema Dédalus, da USP, em um ano imaginamos que possa ser acessível para qualquer um ir lá buscar os livros, ver as dedicatórias, ver as marginais, né? E ele tem tanto esses 3 volumes da Dietz Verlag, como tem a coleção em francês. Sim. O Grupo do Capital lia qual edição? Vocês liam em alemão e quem não lia em alemão lia em francês? Ou todo mundo lia em francês? Como é que era? Eu acho que a gente lia em espanhol. Tem uma tradução em espanhol. A gente lia em espanhol. Eu, de vez em quando, consultava o alemão, mas isso a partir de 1960, porque o Dietz Verlag, que você verifica, é de 1960. A edição lá é de 58, está lá, 58. Você tem uma edição de 58? Não, é a do Paul Singer, não é? Eu não sabia, pensei que era de 60. Ok. Aquele usa é de 58. 58. Bom, então, ele usava a edição alemã, o resto do pessoal, acho que usava de tradição espanhola, não sei se tinha mais alguém, o Janot, não sei se conhecia o alemão, o Janot talvez consultasse a tradução francesa. Sim. E eu consultava de vez em quando o alemão, mas eu também me baseava em espanhol. Né? Eu devo dizer que eu cheguei tarde no Seminário do Capital, já tinha começado há algum tempo, quando eles resolveram abrir para estudantes, porque no começo eram só professores. E em 59 acho que eram só professores. Em 60, eles abriram para estudantes. Aí vieram eu e o Roberto Schwartz. E aí, junto com o Grupo do Capital, surge a Polop, né? Outra coisa, antes da Polop. No Grupo do Capital, o mais ativista político era eu. E alguns dos participantes não viam isso com bons olhos. O Janot, para não citar. Né? Ele brincava com isso. Você é um escoteiro, todo dia você faz uma boa ação, não é? Então ele gozava, ele achava que ser militante não era coisa séria. Bom, o Paulo naturalmente não tinha essa atitude, né? Mas então o Seminário Capital, eu acho que, para mim pelo menos, eu não exagerei, acho que temos às vezes tendência a exagerar, quer dizer, se falava pouco do Brasil, não era um lugar onde se estudava o Brasil. Podia haver uma que outra referência, mas não estava no centro. Né? Agora, eu acho que sim, pode ter contribuído para formar essa escola paulista do marxismo. Isso eu acho que sim, pode-se dizer isso. Mas não foi o meu caso. Os estudos que surgem a partir daí, né? Que o Roberto Vaz fala que uma intuição sobre o Brasil surge a partir da leitura que vai desaguar na obra desses autores. Mas acho que no seu caso é diferente, porque você vem para a França com Lucien Goldman e tal, né? Não para estudar o Brasil. Não, nem estudar o Brasil, nem estudar o Capital. Então eu desviei, né, desse percurso. Né? E aí chegou algum momento que você ia no Grupo do Capital e na mesma semana estava organizando a Polop, que estava surgindo. Um pouco mais tarde. Participamos do Congresso de Fundação da Polop. O Paulo Singer também. Então voltamos a nos encontrar no terreno político no Congresso da Fundação da Polop, que foi em Jundiaí, se lembro bem. Né?
Bom, foi um momento importante na história da esquerda brasileira, né? Enquanto que a Liga Socialista foi uma coisa um pouco marginal, né? Nunca chegou a ter mais de 15 militantes, se não me engano. A Polop não, era realmente, acabou se transformando na principal força à esquerda do Partido Comunista no Brasil, né? Então, eu acho que essa corrente política de um comunismo dissidente, não stalinista, né, mais democrático, mas não trotskista, foi talvez uma das componentes mais importantes na fundação da Polop. A outra componente foi esse luxemburguismo, né? Mas o que deu realmente o cimento, né, da Polop foi a Revolução Cubana. Uhum. Quer dizer, logo depois, mesmo no momento, já estava se dando, né, o processo de radicalização da Revolução Cubana em direção ao socialismo. Uhum. Então, eu acho que já no Congresso de Fundação e nos meses e no ano que se seguiu, a grande referência já deixou de ser Brander ou Rosa Luxemburgo e passou a ser a Revolução Cubana. Uhum. Né? E eu acho que isso foi o processo que se deu com a Polop. Né? Agora, o Paulo Singer, não sei quanto tempo ele ficou na Polop, porque eu já, em 61, já fui embora, então não acompanhei mais a evolução do Paulo. Eu sei que, em um certo momento, ele voltou ao Partido Socialista, mas isso aí já não me lembro exatamente quando que se deu. Então, o caminho de vocês depois se distancia, mas há um elemento que também me parece que os une, Sim. que é um certo socialismo herético que depois Sim. ambos vão buscar. Sim. Ele, no caso, mais para frente, recuperando o socialismo dito utópico, e depois você recuperando um socialismo, um marxismo herético também de outras fontes, Ernst Bloch, Walter Benjamin, William Morris e todos esses outros. Esse fio herético, como que você vê esse fio herético no Paul Singer? Sim. Bem, veja, esse fio herético tem uma fonte, Rosa Luxemburgo. Né? Quer dizer, a Rosa Luxemburgo foi essa fonte comum que nós tivemos, que implica o quê? Um socialismo radical, anticapitalista e democrático. Esses dois pontos, anticapitalismo e democracia. Nos anos 50 e começo dos anos 60, havia um terceiro componente de Rosa Luxemburgo que era comum, revolução. Uhum. Como diz a Rosa Luxemburgo, num certo momento precisamos do martelo da revolução. Isso era comum para nós também, até começo dos anos 60. Bom, depois caminhos vão um pouco se separar, mas de qualquer maneira a fonte da nossa concepção herética do socialismo, do marxismo, etc., é Rosa Luxemburgo. E daí vem essas duas ideias principais. Precisamos de uma alternativa socialista ao capitalismo. Não queremos reformar o capitalismo, não queremos um capitalismo mais social, mais democrático, como a social-democracia acabou fazendo. Queremos uma sociedade não capitalista. Né? Então, essa ideia fundamental de Rosa Luxemburgo, nós dois mantivemos, né, no nosso percurso intelectual e político. E a outra ideia é um socialismo democrático. Então, a oposição ao stalinismo, né? Quer dizer, um socialismo democrático com tudo o que isso implica, as liberdades democráticas, o pluralismo político, etc., a oposição ao stalinismo. Então, acho que essa foi a fonte da nossa heresia. Bom, a partir daí, né, num certo momento, vamos buscar outros elementos, outras fontes, outras ideias. Nossa heresia vai tomar caminhos diferentes, mas essa fonte comum, ela de alguma maneira permanece até o fim, né? Até hoje, né? E Paulo até a morte dele, né? Quer dizer, a ideia de que precisamos de uma alternativa ao capitalismo, né? Essa alternativa deve ser socialista e essa alternativa deve ser democrática, né? Nessa ideia nós mantivemos em comum, né? E por isso o nosso diálogo sempre foi um diálogo possível, porque tínhamos essa base luxemburguista, digamos, comum, né?
mesmo que sobre outras questões a gente tenha tido orientações diferentes. A discussão sobre a queda da União Soviética, que foi uma queda muito forte, né? Eu acho que vocês não imaginavam a rapidez e a maneira como os escombros vão se... Sim. Como é que vocês conversavam? Ou seja, olha, o negócio era pior do que a gente imaginava. Não me lembro de muita discussão sobre a União Soviética, porque para nós dois a União Soviética nunca tinha sido uma referência, desde o início. Era mais bem um espantalho do que uma referência. Então, quando cai a União Soviética, bom, quer dizer, era de se esperar. A única coisa que era de se esperar, né? Então, não é uma coisa que nos afetou. Contrariamente, uma boa parte da esquerda ficou completamente desorientada. Nós não nos afetou. Para nós não era o problema. Nos afetou muito mais a derrota dos sandinistas na Nicarágua. Né? Que a Revolução Sandinista era uma esperança. Né? E, bom, a derrota dos sandinistas em 1990 foi um golpe duro, enquanto que a caída, o fim da União Soviética, bom, era de se esperar. Né? E o cenário que aparece logo depois da queda da União Soviética, da derrota da Revolução Sandinista, é um cenário muito duro, que é o avanço rápido, profundo do neoliberalismo. Sim. Destruindo muito de conquistas e direitos. Certo. Vocês chegaram a debater sobre essa reação capitalista dos anos 90? Olha, francamente eu não me lembro. Provavelmente, sem dúvida, devemos ter falado, discutido isso e tal, mas francamente eu não me lembro em detalhe. O que eu me lembro é que nós, apesar dessas coisas que aparecem como derrotas, havia um otimismo, tanto do Paulo como o meu, porque havia o PT. Né? Então, o PT em pleno ascenso. O PT radical, né? E ganhando espaços cada vez mais, né? Em termos eleitorais. Né? Então, a nossa esperança era essa, que era ver o Lula lá, né? E tal. E, bom, perdemos e tal, mas era um pouco o que nos dava, digamos, ímpeto, né? E combustível, né? Era essa relação forte com o PT, essa expectativa muito grande em relação ao PT, que compensava o resto. Quer dizer, bom, a burguesia está na ofensiva. Bom, enquanto a burguesia estiver no poder, ela sempre vai estar impondo as suas regras do jogo, né? E o fim da União Soviética, nada. Bom, a derrota na Nicarágua, sim, foi um golpe duro, mas, bom, como em última análise, para nós a referência era o Brasil. E para mim era um pouco a França, mas isso para o Paulo não era o que interessava. Né? Mas então, em função disso, a gente era otimista nos anos 90, enquanto que, fazendo uma análise sóbria, você pode dizer, é um período de reação, né, de ofensiva neoliberal, mas para nós, que estamos vendo o progresso do PT, era um período em que havia essa expectativa otimista. Uma pergunta sobre a inserção dele no PT. Sim. Nos anos 80 ele era muito visto, havia um grupo de economistas do PT, mas o Paul Singer era um dos que sobressaía. Né? Nos anos 90 ele vai assumir a Secretaria do Planejamento da Luiz Erundina. Né? E ao longo dos anos 90 a gente tem traçado, inclusive a primeira vez que ele menciona num artigo a palavra economia solidária foi em 96, e aí vai para a incubadora de economia solidária na USP. Me parece que ele deixa de ocupar um papel como o economista da política econômica do PT e vai para um movimento mais de baixo, popular, de organização, que ele vê como uma tentativa de preparar o socialismo. Né? Você está de acordo com e como você vê esse movimento da economia solidária como um movimento socialista? Então, enquanto ele está na Secretaria de Planejamento, como diz o nome, ele ainda está com essa ideia da planificação como um eixo fundamental do processo de transição ao socialismo, digamos. Mas, como você diz, a partir de meados dos anos 90, ele vai se orientar cada vez mais em direção à economia solidária, que é uma outra vertente, então, em que o planejamento deixa de ser tão importante, vai pouco a pouco desaparecendo, até que na formulação mais
definitiva dele, da economia solidária, desaparece o planejamento. Aí nós estamos em desacordo, naturalmente. Né? Bom, eu via... Então, ele se investiu muito na economia solidária, ele teorizou a economia solidária de maneira muito interessante. E, para mim, era uma coisa nova, né? A economia solidária eu não conhecia. Então, eu descobri o que era a economia solidária através do Paulo, né? Em boa parte. E ele também, né? E, naturalmente, achamos que era uma coisa muito interessante. Para mim, o que mais me interessou na economia solidária era a experiência camponesa, porque eu já tinha me ligado muito ao MST. Tinha muita afinidade com o MST, política, ideológica e política, né? Então, eu via as cooperativas do MST como a expressão mais interessante da economia solidária, porque era parte de um movimento social que tinha uma perspectiva revolucionária. Então, para mim, a economia solidária era isso, era uma experiência de base de criar elementos de uma economia não capitalista, né? Mas como parte de um processo de mobilização social com uma perspectiva revolucionária. Então, a minha relação, a minha simpatia, a minha afinidade com a economia solidária passava mais pelo MST, enquanto que para o Paulo, embora ele tivesse também essa relação com o MST, passava mais pelas experiências urbanas, as cooperativas de catadores de lixo, etc., outras, não é? Que eu achava também interessantes, né? Que eu via com simpatia, eu via como, digamos, experiências sociais interessantes, mas para mim a economia solidária, o papel que ela poderia ter era como parte de um processo sociopolítico de transformação da sociedade, de transformação revolucionária da sociedade. Então, enquanto que o Paulo via de uma maneira diferente, ele via como elementos de construção progressiva, né, de uma outra economia que iria substituir a economia capitalista. Então, é essa a visão dele. Então, não passava nem pela revolução, nem pela planificação. Então, aí nós tínhamos um desacordo. Mas, digamos, havia um acordo de que a economia solidária era uma experiência social avançada, importante, que era uma maneira de resolver problemas sociais angustiantes, do sem terra, do pessoal das favelas, desempregado, etc. Sobre isso a gente tinha um acordo. Mas o papel da economia solidária no processo em direção ao socialismo, aí é que a gente tinha um certo desacordo. E como você havia mencionado no início da entrevista, o Paulo Singer lidava muito bem com desacordos, não tinha um problema. Então essas conversas, quando você discordava dele, ele fazia perguntas, querendo saber por quê? Como é que ele agia? Como é que era essa interação quando havia divergência? Sim. Então, era sempre um diálogo fraternal, né? Em que ele ouvia pacientemente os argumentos, expunha a posição dele, sempre de forma afável, não agressiva. Quer dizer, era realmente um diálogo entre amigos. A gente via que havia um desacordo. Então, ele dizia, não, mas planificação, mas o que você faz se a pessoa quer comprar um pullover que é dessa cor e você planificou que vai ser diferente? Enfim, havia um desacordo. A gente conversava, se via que não tínhamos mais exatamente a mesma visão. A minha mais política, dele mais econômica, né? Havia um desacordo. Mas a gente tratava o desacordo de uma forma fraternal, né? Dialogando, né? E respeitando-se mutuamente. Isso é muito importante. Quer dizer, ele respeitava a minha posição, embora discordar. E eu, a mesma coisa em relação à posição dele. Né? Então, esse era o clima, digamos, das nossas conversas e discussões. E, bom, a partir de um certo momento a gente constatou que havia esse desacordo. Bom, a gente não recomeçava a discutir cada vez a mesma coisa. Bom, sabemos que eu defendia a planificação, ele defendia um processo diferente, a partir do reconhecendo o mercado, mas a partir da economia. Bom, sabíamos que havia uma diferença, então, bom, tudo bem. Ele, naturalmente, estava mais próximo do Lula, ele participou, tinha posições no governo, etc. Mas, a partir de um certo momento, ele começou a fazer críticas
Então aí a gente voltou a coincidir, porque eu compartilho as críticas dele, agora fazer outras críticas que ele talvez não compartilhe, mas em parte a gente compartilha as críticas que ele fazia. E em certo momento ele e eu estivemos na mesma tendência do PT. Era a tendência de esquerda do PT, no qual havia uma corrente que eu participava, chamada Democracia Socialista. Então, em um certo momento estivemos próximos, né? Mas ele nunca foi da DS, foi? Não, nunca foi da DS, mas houve um momento que a DS criou uma plataforma mais ampla, com outras correntes, e ele chegou a participar. Não me lembro exatamente que momento, já acho que talvez um pouco antes da vitória do Lula, um pouco depois, não me lembro bem, né? Na virada dos anos 2000. E, bom, depois, a partir de 2003, 2004, aí outra vez nossos caminhos vão se separar, porque ele, naturalmente, continua no PT e continua solidário com Lula, e eu e outros companheiros acabamos saindo do PT para formar o PSOL, né? Então, aí, bom, há um desacordo, mas, mais uma vez, um desacordo que a gente tratou de forma amigável, né? Em que eu respeitava a posição dele, achava que ele estava fazendo um trabalho importante na Secretaria de Economia Solidária, e ele chegou a me dizer, é bom que haja uma força à esquerda do PT para fazer uma pressão pelo lado esquerdo sobre o PT, porque há uma enorme pressão pela direita, né, da burguesia, do mercado capitalista, então é bom que haja uma outra pressão do lado esquerdo. Então ele respeitava, né, a minha opção, embora ele tivesse uma opção diferente. É interessante que nas Senais, ou seja, talvez ele visse aquilo ali como uma espécie de trincheira numa guerra de posição, né, que ele ocupava, né? E ele, inclusive, em alguns momentos do governo, ele escreveu artigos fortes, né? Porque a atuação dele nas Senais não impactava na política econômica, né? Na Senais era a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Que era a Secretaria do Ministério do Trabalho, nunca chegou a ser a Secretaria do Ministério da Fazenda, por exemplo, né? E ele foi provavelmente o funcionário público, né, no caso, né, comissionado e tal, mais longevo dos governos do PT. Porque ele foi exonerado em 2016 pelo Temer. Ele ficou de 2003 a 2016. Ou seja, é interessante como ele fazia questão de atuar em todos os espaços, procurar, e essa visão de que, não é importante o PSOL, como lá atrás ele estava no PSB, na Liga Socialista Independente, na POLOP, né? Ele procurava os espaços possíveis, me parece, né? Ele nunca deixou de ser um militante político, né? Quer dizer, há outros intelectuais que eram universitários, sobretudo, né, fazendo um trabalho útil, né? Mas ele sempre foi um militante político no sentido pleno da palavra, né? Dedicado à causa dos trabalhadores, dos explorados, do socialismo, né? Isso acho que é importante sublinhar, né? E por isso o que afetou ele terrivelmente foi o golpe parlamentar, foi um golpe, né, parlamentar, entre aspas, contra a Dilma. Ele foi muito afetado, muito afetado. Eu acho que a doença dele veio daí também. Agora, uma coisa que eu queria, esse depoimento eu queria ouvir de você, porque uma coisa que a gente está querendo resgatar, né, e o acervo dá margem para isso, a gente vê a circulação dos livros, do pensamento, das ideias do Paulo Singer nos anos 70 no SEBRAP. Ele é um dos grandes intelectuais latino-americanos. E no Brasil às vezes não é visto como tal. Ele ficou com a coisa da economia solidária. E me parece que os livros dele, Economia Política da Urbanização, Economia Política do Trabalho, Dominação e Desigualdade, tem uma interpretação marxista do capitalismo, sem a qual ele não teria chegado na economia solidária. Então muitas vezes fica a economia solidária como algo assim que ele tivesse, que veio do céu para baixo. Você acha que tem uma interpretação marxista do capitalismo no Brasil, do Paul Singer? Sem dúvida, sem dúvida. E não só nos anos 70, desde o começo. Né? Desde o começo. Ele teve essa preocupação
de analisar, do ponto de vista marxista, a economia, né? Agora, eu diria que para chegar na economia solidária, passou por esse capítulo do SEBRAE, foi muito importante, mas eu faço a origem da economia solidária desde Rosa Luxemburgo dos anos 50, né? Que também vem aí, claro, já é diferente, é outra problemática, mas ainda tem esse fio dessas duas coisas, o anticapitalismo, a busca de uma alternativa ao capitalismo e a democracia, né? Uma alternativa democrática que vem de baixo, né? E não uma coisa que é ditada de cima, né?